O livro de Números começa enquanto o povo de Israel ainda estava no deserto, próximo ao Monte Sinai. Depois de receber as leis e construir o tabernáculo, Deus ordenou que Moisés realizasse um grande censo para contar todos os homens preparados para a guerra. Cada tribo foi organizada separadamente, e o povo passou a acampar ao redor do tabernáculo de maneira ordenada, mostrando que Deus estava no centro da nação. A tribo de Levi foi separada para cuidar do tabernáculo e servir diante de Deus, enquanto as outras tribos se preparavam para a jornada rumo à terra prometida. Então, Deus guiava Israel através da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Quando a nuvem se movia, o povo desmontava o acampamento e seguia a viagem. Durante a caminhada, os israelitas começaram novamente a reclamar das dificuldades do deserto. O povo dizia sentir saudade da comida do Egito e desprezava o maná que Deus enviava diariamente. Moisés ficou angustiado com tantas reclamações e pediu ajuda ao Senhor. Então, Deus escolheu 70 líderes para ajudarem Moisés a cuidar do povo, e também enviou codornas em grande quantidade para alimentar Israel. Mesmo vendo milagres constantes, muitos israelitas continuavam duvidando e reclamando. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, chegaram a criticá-lo, questionando sua liderança. Então, Deus chamou os três até o tabernáculo e declarou que Moisés era diferente de todos os profetas, porque falava diretamente com ele. Depois disso, Miriam foi castigada com lepra, mas após a oração de Moisés, Deus permitiu sua cura. Logo depois, Israel chegou próximo da terra prometida. Então, Moisés enviou 12 espias para observar Canaã. Durante 40 dias, eles percorreram a terra, vendo cidades, plantações e riquezas. Quando voltaram, carregavam enormes cachos de uvas, mostrando como a terra era fértil. Porém, 10 espias trouxeram um relatório cheio de medo, dizendo que os povos da terra eram muito fortes e que seria impossível vencer aquelas cidades. Somente Josué e Calebe confiaram em Deus, dizendo que Israel conseguiria conquistar a terra prometida, porque o Senhor lutaria pelo povo. Mesmo assim, os israelitas acreditaram no relatório negativo e começaram a chorar, reclamando contra Moisés, desejando voltar para o Egito. Então Deus ficou indignado com a falta de fé daquela geração. Por causa da desobediência e incredulidade, o Senhor declarou que aquele povo não entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe sobreviveriam para entrar em Canaã. Enquanto isso, Israel passaria 40 anos caminhando pelo deserto, até que aquela geração morresse, e uma nova geração estivesse pronta para confiar em Deus. Depois que Deus declarou que Israel passaria 40 anos no deserto, o povo percebeu o erro que havia cometido. Alguns israelitas tentaram entrar na terra prometida sem a autorização de Deus, mas foram derrotados pelos inimigos, mostrando que não poderiam vencer sem a presença do Senhor. Durante a caminhada pelo deserto, surgiram novas rebeliões contra Moisés e Arão. Um homem chamado Corá, junto com outros líderes, questionou a autoridade que Deus havia dado a eles. Então, Deus mostrou diante de todo o povo quem realmente havia escolhido. A terra se abriu e engoliu os rebeldes, enquanto o fogo consumiu outros homens envolvidos na revolta. Depois disso, o povo ficou cheio de medo, entendendo que Deus levava a sério a obediência e o respeito à liderança escolhida por ele. Para confirmar novamente o sacerdócio de Arão, Deus ordenou que cada tribo entregasse um cajado diante do tabernáculo. No dia seguinte, o cajado de Arão havia florescido, produzido brotos, flores e amêndoas, mostrando claramente que Deus o havia escolhido para o sacerdócio. Com o passar do tempo, o povo continuava enfrentando dificuldades no deserto. Em certo momento, faltou água,
e os israelitas começaram mais uma vez a reclamar contra Moisés. Então, Deus ordenou que Moisés falasse à rocha para que saísse água. Porém, Moisés, irritado, acabou ferindo a rocha com o cajado, em vez de apenas falar como Deus havia mandado. A água saiu para o povo, mas por causa da desobediência, Deus disse que Moisés também não entraria na terra prometida. Pouco depois, Arão morreu no Monte Hor, e seu filho Eleazar assumiu o sacerdócio. Israel chorou pela morte de Arão durante muitos dias, enquanto continuava a jornada pelo deserto, rumo à terra que Deus havia prometido, desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto Israel continuava caminhando pelo deserto, o povo voltou a reclamar contra Deus e contra Moisés, dizendo que estavam cansados da viagem e do maná. Então, Deus enviou serpentes venenosas entre os israelitas, e muitas pessoas morreram. O povo reconheceu seu pecado e pediu perdão. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. Todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente com fé era curado. Depois disso, Israel avançou em direção à terra prometida, vencendo reis e povos inimigos pelo caminho, porque Deus lutava ao lado deles. As vitórias começaram a assustar as nações vizinhas, especialmente Balaque, rei de Moabe. Então, Balaque chamou um homem chamado Balaão, pedindo que amaldiçoasse Israel. Porém, todas as vezes que Balaão tentava amaldiçoar o povo, Deus transformava as palavras em bênçãos. Balaão declarou que Israel era um povo separado, protegido por Deus, e que ninguém poderia destruir aquilo que o Senhor havia abençoado. Mesmo assim, alguns israelitas acabaram se envolvendo com mulheres moabitas e começaram a participar de idolatria, provocando a ira de Deus. Uma praga atingiu o acampamento, até que o pecado foi interrompido. Depois desses acontecimentos, Deus mandou realizar um novo censo, mostrando que uma nova geração estava surgindo no deserto. A antiga geração que havia duvidado de Deus estava desaparecendo, exatamente como o Senhor havia dito. Então, Deus confirmou que Josué seria o novo líder de Israel, após Moisés. Josué foi apresentado diante do povo e recebeu autoridade para conduzir a nação rumo à terra prometida. Enquanto isso, Moisés continuava preparando Israel, ensinando as leis e lembrando o povo da fidelidade de Deus durante toda a jornada no deserto. Perto do fim da jornada, pelo deserto, o povo de Israel já estava muito próximo da terra prometida. Então, Deus começou a preparar a nova geração para entrar em Canaã. Foram dadas instruções sobre heranças, divisões das terras, ofertas, festas sagradas e a organização do povo. Quando chegassem ao novo território, Moisés também relembrou tudo o que havia acontecido durante os 40 anos no deserto, mostrando como Deus havia sustentado Israel, mesmo diante das falhas, murmurações e desobediências. O povo viu que, apesar dos erros, Deus nunca abandonou sua promessa. Nesse período, algumas tribos como Ruben-Gade e metade da tribo de Manassés pediram para permanecer do lado leste do rio Jordão, porque aquelas terras eram boas para os rebanhos. Moisés concordou, mas exigiu que seus guerreiros ajudassem as outras tribos na conquista de Canaã, antes de voltarem para suas famílias. Deus também ordenou que Israel expulsasse os povos pagãos da terra prometida, para não se contaminar com idolatria e costumes perversos. O povo precisava permanecer fiel ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos para viver em paz e prosperidade. O livro de Números termina mostrando Israel preparado para finalmente entrar na terra prometida, depois de muitos anos no deserto. A nova geração estava pronta para seguir com Josué, enquanto Moisés concluía sua missão de liderar e ensinar o povo de Deus. Assim, o livro de Números revela uma jornada marcada por milagres,
disciplina, aprendizado e fidelidade divina, mostrando que mesmo quando o povo falhava, Deus continuava guiando seu plano e cumprindo suas promessas. Ensinamento do livro. O maior ensinamento do livro de Números é que a fé e a obediência são essenciais para caminhar com Deus. O povo de Israel viu milagres impressionantes no deserto, como o maná do céu, água saindo da rocha e a presença constante de Deus, mas muitas vezes escolheu reclamar, duvidar e desobedecer. O livro mostra que a incredulidade pode impedir pessoas de alcançarem as promessas de Deus, como aconteceu com a geração que não entrou na terra prometida por causa do medo e da falta de confiança. Ao mesmo tempo, Números também revela que Deus permanece fiel, mesmo diante das falhas humanas, guiando, protegendo e sustentando seu povo durante toda a jornada. Outro ensinamento importante é que Deus usa o deserto para ensinar, amadurecer e preparar as pessoas para o propósito maior. Muitas dificuldades enfrentadas por Israel serviram para fortalecer a fé da nova geração. Acima de tudo, o livro mostra que Deus nunca abandona aqueles que continuam seguindo sua direção, mesmo em tempos difíceis, e que suas promessas sempre se cumprem no tempo certo.